Olá, amigos do canal Pangeia. Nós viemos para mais uma edição do Jornal do Masa. Para tanto, nós vamos analisar o jornal O Estado de São Paulo desta quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021, na edição 46.502, onde na página A14, portanto, no setor internacional, nós voltamos a falar sobre a pandemia da Covid-19. Nós temos o especial Pandemia do Coronavírus e o título da reportagem que foi feita pelas agências internacionais é o seguinte: para a Organização Mundial da Saúde, é muito improvável que a Covid tenha saído de um laboratório como os Estados Unidos queria, sobretudo no governo do Donald Trump. Missão de cientistas em Wuhan afirma que transmissão passou de um morcego para outro animal antes de chegar aos humanos. Eu gostaria muito de saber que outro animal é este, já que se fala na possibilidade de 70 mamíferos, inclusive o cachorro e o gato. Vejam, então, há uma foto que ilustra o texto, e vejam que embaixo nós temos a legenda Missão. Marion Koopmans e Peter Ben-Embarek, da equipe da Organização Mundial da Saúde em Wuhan. Todo mundo sabe que Wuhan fica no centro da China, na província de Hubei, e é tido como epicentro, portanto, como local onde começou a Covid-19, embora já comece a aparecer contestações. Mas nós temos também um olho do Peter Ben-Embarek, chefe da missão da Organização Mundial da Saúde na China, onde ele diz o seguinte: investigação. Todo o trabalho que foi feito sobre o vírus para identificar sua origem continua apontando em direção à vida animal. A hipótese de um acidente em laboratório é extremamente improvável para explicar a introdução do vírus no homem. Vamos então agora ao corpo da reportagem. Uma equipe de especialistas da Organização Mundial da Saúde, a OMS, afirmou ontem que as primeiras infecções pelo novo coronavírus em humanos provavelmente foram transmitidas por um animal. A missão ainda considerou que a possibilidade de o surto ter surgido de um acidente em laboratório é muito improvável. A tese era defendida pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seus aliados, mas eles nunca apresentaram provas. E, no entanto, a China começou a dizer o contrário também, que poucos meses antes de ter divulgado, no final de 2019, a nova cepa virótica, houve um jogo olímpico entre militares e que os norte-americanos, sim, teriam levado um vírus criado em laboratório para infectar a cidade de Wuhan. Ou seja, há aí uma troca de acusações bem pesadas. A equipe que investiga na China as origens da pandemia não determinou qual espécie teria transmitido o vírus a humanos e disse que não há evidências da presença da Covid-19 na cidade de Wuhan antes de dezembro de 2019. Como já disse, lemos, ouvimos e assistimos que é possível que 70 mamíferos contaminados por esse possível primeiro vetor
o morcego tenham sido contaminados e trazido a tragédia para o ser humano. Entre eles, gatos e cachorros. Todo o trabalho que foi feito sobre o vírus para identificar sua origem continua apontando em direção à vida animal, disse Peter Ben-Embarek, especialista em segurança alimentar que lidera a equipe da Organização Mundial da Saúde em Wuhan. Se a China não tiver pago, evidentemente, essa pesquisa, e é o que se espera de uma OMS, seria bastante interessante. Aí eu sugiro que a China deixe que especialistas também verifiquem o que eles estão fazendo no Xinjiang contra os uigures. A hipótese de um acidente em laboratório é extremamente improvável para explicar a introdução do vírus no homem, declarou Embarek. O Instituto de Virologia de Wuhan, onde a missão esteve, armazena muitas amostras de vírus diferentes, o que deu margem para alegações de que o local pode ter sido a fonte do surto, que teria começado propositalmente ou acidentalmente. Sabe-se que Wuhan há duas fábricas de armas bacteriológicas, de armas químicas, e isso fez os Estados Unidos suspeitar que a China tivesse induzido ou criado esse novo vírus. Segundo o especialista, inspeções da missão apontaram que o vírus não existia em nenhum laboratório do país antes do primeiro caso da doença. Eles falam, porém eles não explicam, não revelam como isso foi possível, como foi feita a investigação. Wuhan é considerado o marco zero da pandemia por ter registrado os primeiros casos de coronavírus. Desde então, a pandemia matou mais de 2.300.000 pessoas no mundo. O curioso é que a China avisou a própria OMS nos últimos dias do ano de 2019. No entanto, a OMS não agiu protocolarmente como deveria ter agido para combater um vírus desconhecido. Segundo Embarek, apesar de a transmissão por um animal intermediário ser a hipótese mais provável, a teoria precisa de investigações mais específicas e precisas. Ele disse que as descobertas iniciais sugerem que o caminho mais provável, seguido pelo vírus, foi de um morcego para outro animal, que pode ter sido um pangolim ou um rato de bambu e depois para humanos. A transmissão direta de morcegos para humanos ou por meio do comércio de produtos alimentícios congelados também são possibilidades investigadas. Esse é um costume que os chineses têm. O fato de, no passado recente, o país ter vivido muita escassez de comida, os chineses aprenderam a comer de tudo. Porém, hoje, a abundância do país, tanto na produção quanto na importação. Logo, não se justifica, porém, os chineses mantêm o hábito exótico de comer animais também pouco comuns. Pesquisa. A equipe da OMS não encontrou evidências de que a doença estava se espalhando antes do surto inicial na segunda metade de dezembro de 2019 em Wuhan. Não fomos capazes de fazer a pesquisa completa, mas não há indicação de que havia casos antes do que vimos acontecer em Wuhan, disse Liang Wannian, chefe da equipe da OMS do lado chinês. Pouco mais de um ano depois dos primeiros casos, os moradores de Wuhan têm uma vida normal, assim como o restante do país. E recentemente, nós vimos que a China estava passando em alguns locais, sobretudo em Xangai e Pequim, por, digamos, uma nova onda
porém o lockdown localizado parece, segundo o jornal, ter tido resultados positivos. Mas em função da profundidade da reportagem e, evidentemente, da importância, nós faremos pelo menos mais um programa a este respeito. Fiquem bem, tudo de bom. Eu os vejo oportunamente numa nova edição do seu Jornal do Maza. Até mais, gente. Tudo de bom.